reunião, a gente viu que era uma estrutura complexa no espaço vetorial real, né? E o que me interessa de lembrar hoje é que a gente tinha um exemplo canônico, que era o caso de Cn, identificado como espaço vetorial real com N2Cn, e a estrutura complexa, no caso, né, era SJ, que era multiplicação por I, né, que ele tinha essa forma, e se eu pegava a base canônica aqui, só que agora em C2Cn, né, todas as entradas aqui desses vetores da base canônica são reais, são 1 ou 0, mas eu pego essa base como uma base complexa, ou seja, eu gero vetores fazendo combinações complexas. E vimos que o J, ele enviava o primeiro vetor no segundo e o segundo vetor em menos o primeiro, e assim em todos os pares, né, de vetores. Então, tínhamos uma base particular do V10, que era o autovalor do I, né, e tínhamos outra base do V01, que era o autoespaço de menos I, tá bom? E acabamos a reunião com a definição de estrutura quase complexa, né? Uma estrutura quase complexa numa variedade diferenciável, só diferenciável, né? De dimensão 2Cn, era um isomorfismo de fibrados vetoriais entre o Tx, né? E ele mesmo, o espaço tangente real, né? É isso, dimensão 2Cn, tal que o J ao quadrado é menos identidade. Tá? É um morfismo de fibrado, ou seja, ele leva o espaço tangente num ponto, no espaço tangente sobre o mesmo ponto. Tá bom? E a proposição que eu queria falar hoje, que eu queria começar, é que uma variedade complexa sempre possui naturalmente uma estrutura quase complexa. Ou seja, se ele já é complexo, então ele é quase complexa. Claro, se a gente pensa, para ter a estrutura quase complexa, ela tem que ser uma variedade diferenciável, né? Mas já sabemos que uma variedade complexa é, em particular, uma variedade diferenciável. Então, quando eu falo aqui de estrutura quase complexa, estou falando na variedade diferenciável associada, ou seja, o próprio x, mas visto como variedade diferenciável real, tá? Então, se ela é complexa, ela é quase complexa. E a ideia da prova é muito simples, né? É quase que uma tautologia, essa afirmativa, né? Claro que se ela é complexa, tem que ser quase complexa. A ideia é muito simples, né? Eu vou comparar o fibrado tangente complexo, holomorfo, né? Esse fibrado tangente holomorfo, num ponto X, ele é um espaço vetorial complexo, então ele tem uma multiplicação por I, né? Naturalmente associada. O cociclo aqui era o jacobiano complexo, né? Das mudanças de coordenadas, né? Isso aqui visto como uma transformação linear aqui. Em X, né? Avaliado em X. E o espaço vetorial real, que eu acho que estou denotando assim, isso. Ele tem uma estrutura de espaço vetorial real que tem dimensão 2Cn. Tá? E o cociclo é o mesmo, só que agora eu olho o jacobiano como o jacobiano real. Ou seja, eu vou olhar para a mudança de coordenadas como um mapa entre abertos de R2Cn, e não mais de Cn, né? Então, o cociclo aqui, desse espaço, é o mesmo. Só que eu jacobiano real, né? Eu faço as derivadas parciais com respeito às variáveis reais, né? Da mudança de coordenadas. Vou botar aqui, inclusive, assim, jacobiano real. Isso aqui, em cada ponto, né? Eu não estou botando ponto, mas em cada ponto, é uma transformação linear 2Cn com coeficientes reais, né? Então, a ideia é identificar esses dois espaços. Michael, né? Sim. Por que você está falando o cociclo é o mesmo? O cociclo é o... Não estou falando que é o mesmo. Eu estou falando que é dado pela jacobiana da mesma função, só que vista uma como função complexa e a outra como função real. É isso. Ah, tá, beleza. Tá?
E a ideia é justamente usar essa identificação que existe entre esses dois espaços vetoriais, né, para transmitir a estrutura complexa desse espaço nesse. Né? Mas eu vou fazer com detalhe, tá? É quase que uma tautologia, como eu disse, mas eu vou fazer a prova, pelo menos vou dar a ideia principal, né? Como a gente faz isso. Então, a prova. Primeiro, eu dou estrutura complexa localmente, tá? Então, eu pego uma parametrização, né? Eu tenho aqui minha variedade X. Eu pego uma parametrização complexa. Tá bom? Pego aqui um ponto X da minha variedade. Pego um aberto U, pego uma carta, né? Φ, num aberto V. Vou supor que φ manda X no zero, né? Na origem. Esse aberto V está contido em Cn, né? Tá? E aqui eu tenho coordenadas, né? Em V eu tenho coordenadas Z1 complexas, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho coordenadas reais, né? Isso aqui é x1, y1, xn, yn. Tá bom? Então, eu tenho dois conjuntos de geradores dos fibrados tangentes holomorfo e real, né? Então, eu tenho um frame. Lembra que um frame são seções do fibrado que em cada ponto geram, né? Frame local do espaço holomorfo em U. Né? Isso aqui no aberto U são esses vetores. Tá? E eu tenho o frame local também do espaço real. Que são esses vetores daqui. Esses campos de vetores, né? Tá? Então, quando eu tenho um frame, eu tenho uma trivialização do fibrado, certo? Lembra? Eu lembrei, fiz essa observação na última aula. Então, tem uma trivialização de Tx no aberto U, né? Para U vezes Cn, que é dada pelo frame, né? Pelos campos de vetores. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma trivialização desse fibrado, restrito a U, para U vezes R2C. Com o primeiro frame, trivializo o fibrado complexo, com o segundo frame, trivializo o fibrado real. Tá bom? E, ao mesmo tempo, eu sei que tem um isomorfismo entre Cn e R2C. Tá bom? Eu sei que esses dois são isomorfos. Né? Claro, eu tenho um isomorfismo entre a segunda componente, mas a primeira é a mesma. Né? Então, eu posso pegar aqui a identidade e aqui o isomorfismo de Cn para R2C. Tá? Então, eu tenho um isomorfismo, pelo menos isso é local, entre os dois fibrados. Tá? Então, a multiplicação por I, que existe aqui, pelo isomorfismo, me dá uma estrutura complexa aqui. Uma estrutura quase complexa, né, nesse sentido aqui. Então, eu tenho uma estrutura quase complexa nesse fibrado. Porque eu tenho uma estrutura quase complexa nessa, que é a multiplicação por I, e eu levo essa estrutura para esse fibrado. Portanto, eu tenho uma estrutura quase complexa aqui. Tá? Então, o que eu vou dizer é que temos, assim, estrutura quase complexa, mas somente aqui. No espaço tangente num aberto U. Né? Eu tenho a minha variedade X, eu fiz isso num aberto U. Né? É claro que eu gostaria de verificar que isso foi feito usando uma carta, né? O φ.
Vê, né? O que eu fiz foi trasladar a estrutura quasi-complexa daqui para aqui e depois trazer ela pelo isomorfismo. Foi isso que eu fiz, né? É claro que eu gostaria de provar que isso independe ou seja, da parametrização, né? Ou seja, o segundo passo é provar que nessa interseção, se você tem outra parametrização, nessa interseção, a estrutura quasi-complexa é a mesma, a induzida por φ e por xi, tá? Mas a diferença entre duas parametrizações é dada por um biolomorfismo, né? Eu tenho aqui SF, biolomorfismo, tá bom? Então, o que eu vou provar é que a estrutura quasi-complexa induzida por esse φ é a mesma do que a estrutura induzida pela composta, né? Nessa interseção, essa composta é exatamente o que sim. Eu quero provar que elas coincidem na interseção, tá? Então, se você bota a mão na massa e vê o que isso significa, o que significa isso, o que isso quer dizer é que o J que você definiu aqui, usando esse isomorfismo, comuta com a derivada de F. Tá? Porque lembra que a estrutura quasi-complexa é dada no fibrado tangente. Então, não é o φ que você pega, é a derivada de φ. Esses isomorfismos são induzidos pelas derivadas das cartas, né? Então, o que você tem que mostrar é que o J associado a φ comuta com o J, comuta com a derivada de F. Tá? Eu vou explicar o que é isso. Então, o segundo item é mostrar que a definição não depende das coordenadas, né? Então, o segundo passo eu vou ter a seguinte informação, né? Eu tenho φ de U para V, tá? Que eleva a x no zero, né? E eu vou pegar F de V para V, um difeomorfismo, que eleva a zero no zero. Isso aqui não é necessário, mas tudo bem, eu faço isso para simplificar. F é um biolomorfismo. Tá? E o que eu preciso verificar é que a estrutura complexa é a mesma para φ e para F composta com φ. Tá bom? Então, veja o que acontece. Se eu tenho coordenadas, eu tinha coordenadas em V, né? Que eram... Deixa eu colocar aqui. Tenho as coordenadas em V, que são Z1, Cn. Eu tenho aqui o F, que é F1 de Z, Fn de Z. Né? Essas coordenadas complexas têm suas coordenadas reais, né? x1, y1, xn, yn. Né? E aqui esse F também se escreve como o 1 de Z, V1 de Z. Tem coordenadas reais também, né? O N de Z, Vn de Z. Mas, de fato, o J e VJ, o J é o J das coordenadas reais, né? Se eu vejo como função real. E VJ também. Bom, eu posso ver como função complexa, mas também posso ver como função real. Como função complexa depende de Z1, Zn, como função real depende de 2 Cn coordenadas. Tá bom? Esse é F. Agora, quem é o jacobiano, né? Então, o jacobiano real, né? Lembra que a estrutura quase complexa é dada por os isomorfismos de fibrados reais, né? O jacobiano real seria essa matriz, né? Quem seria o jacobiano real?
da f, o jacobiano real, seria, eu tenho que fazer as derivadas, né? Derivada de uj com relação a xk, derivada de uj com relação a yk, derivada de vj com relação a xk, derivada de vj com relação a yk. Para j e k variando. Essa é uma matriz 2Cn por 2Cn, né? 2Cn por 2Cn, que é formada por blocos desse tipo. Mas como você sabe que a função f é um biomorfismo, então você sabe que são satisfeitas as equações de Cauchy-Riemann. Certo? Então, de fato, cada um desses blocos aqui é dessa forma. A JK, vou colocar simplesmente A, B, menos B, A. De fato, é JK, né? JK. BJK, menos BJK, mais JK. Por que isso? Porque valendo as equações de Cauchy-Riemann. Então, esse aqui é igual a esse e esse aqui é menos esse, né? Tá bom? Por outro lado, quem é o J? Quem é o J? Como é a matriz do J, né? Nas coordenadas, nas coordenadas x, y. Né? O J, a matriz do J é formada por esses blocos aqui. É assim. Como é o J leva o xi em yi. Então é 0, 1, menos 1, 0, isso? Isso, né? Ou menos 1, 0. Como que é? Leva o xi em yi e o yi é menos xi, né? É assim. É a multiplicação por i, né? E o resto é 0. É assim o J. Né? Nas coordenadas x, y. Aqui. Isso mesmo, é assim, tá? E o que você pode verificar é que essas duas matrizes aqui comutam. Uma matriz desse tipo comuta com essa matriz. É claro, você multiplica bloco a bloco e vê que comuta. Isso implica que o J é o mesmo na interseção. Tá? Isso prova que o J que você definiu, em princípio, só localmente, né? Só aqui, tá? Como ele comuta com a mudança de coordenadas, com o jacobiano da mudança de coordenadas, então ele está bem definido na interseção. Então isso prova a proposição. Muito bem. Então, deixa aqui falar um pouco das perguntas, né, que a gente teria que responder, que propor, né? Então, a pergunta natural aqui que aparece é: quando uma estrutura quase complexa, né, vem de uma estrutura complexa? Então, a pergunta é: quais estruturas já sabemos que toda estrutura complexa induz uma estrutura quase complexa. Quais estruturas quase complexas, né? Vem de estruturas complexas. Então, a resposta para essa pergunta é dada pelo teorema de
Nylander-Nirenberg. A gente não vai ver. Mas uma coisa que eu me lembro bem é a prova que tem no livro de Clairvoyant. Para mim foi um pouco surpreendente. A Clairvoyant faz uma prova no caso analítico, em que a variedade é analítica. A resposta ao teorema de Nylander-Nirenberg vem pelo anulamento de um colchete, né? E a Clairvoyant prova que isso caracteriza as estruturas quase complexas que são complexas, no caso em que a variedade é analítica. Tá? O interessante é que, nesse caso analítico, você pode passar do local ao global, ou seja, se você tem estrutura complexa numa pequena vizinhança, ela se estende para tudo. Tá? Porque o anulamento nessa vizinhança, no caso analítico, implica o anulamento em tudo. Tá? Então, isso é uma coisa que para mim foi uma surpresa, né? Como a gente pode passar do local para o global nessas estruturas complexas. Tá bom? Então, o que a gente faz com a estrutura complexa, né? Então, quando a gente já tem a estrutura complexa, podemos definir, podemos fazer a mesma coisa, né? Complexificar o que a gente fez nos espaços vetoriais, que foi aqui. Temos um espaço vetorial com estrutura complexa, e a gente complexifica ele e estende o J, né? E temos essa decomposição do complexificado. A gente pode fazer a mesma coisa para variedades quase complexas, tá? Eu vou fazer isso para variedades complexas. Por quê? Porque eu já sei que elas são, em particular, quase complexas. Elas têm estrutura quase complexa. Então, eu vou começar já com elas, mas isso aqui a gente pode fazer para variedades com estrutura quase complexa. Não precisa ser complexa. Tá? Então, vamos começar com uma variedade complexa. X variedade complexa. Aqui não precisa mesmo ser complexa, ela pode ter simplesmente uma estrutura quase complexa, mas eu já sei que se ela é uma variedade complexa, então o seu fibrado real ele tem uma estrutura quase complexa. Né? Eu tenho aqui o J, daqui, aqui, tal que o J ao quadrado da identidade. É menos a identidade. Então, eu tenho um outro fibrado associado, né? Que é o complexificado. De novo, não preciso que a variedade seja complexa. Eu poderia começar aqui simplesmente com uma variedade quase complexa, que aí eu já tenho J. Tá? Não precisa essa condição de ser complexa. Ela vai entrar mais na frente. Então, eu posso considerar o complexificado do fibrado tangente real. Já vimos esse fibrado, né? O complexificado é simplesmente o produto tensorial. Isso aqui é simplesmente esse fibrado tensorizado por C. Né? E vamos lembrar que se o cociclo do fibrado tangente, né, era G e J, o fibrado tangente, nesse caso, é uma matriz 2Cn por 2Cn, né, real. O cociclo do complexificado, eu mesmo simplesmente considerando como matriz complexa. Tá? Então, em princípio, ele é um fibrado diferenciável. Ele é um fibrado diferenciável. Né? Pega o cociclo do tangente, que é um cociclo diferenciável, porque esse é uma variedade, X é uma variedade diferenciável, e considera como cociclo complexo. Tá? Então, o posto desse fibrado é 2Cn. Lembramos disso, né? O posto complexo,
né? Oposto desse fibrado complexo é 2C. Eu dobro do posto como fibrado do fibrado tangente holomorfo, né? Eu dobro. Então, eu posso, uma vez que eu complexifiquei esse fibrado, eu posso complexificar o J, como a gente fez para espaços vetoriais reais, né? Então, a gente pode complexificar o J. Simplificamos o J, né? Ou seja, ele vai daqui agora. Aqui. Né? Se eu pego... É o próprio J, né? Se eu pego aqui um vetor real, multiplicado por um número complexo, eu vou simplesmente aplicar o J no vetor real. E depois multiplicar por um número complexo. Né? Então, o J aqui ao quadrado continua sendo menos identidade, né? Se aplica o J duas vezes nesse vetor, vai ser simplesmente J duas vezes sem V, e isso aí é identidade. Menos identidade. Tá? Então, agora eu tenho um J definido no complexificado, tá bom? Então, ele está definido sobre cada ponto num espaço vetorial complexo de dimensão 2Cn, e como ele é o quadrado de menos identidade, ele tem dois autovalores, I e menos I. Então, tem uma decomposição, novamente. Tá? Então, a gente denota. Né? Então, temos denote, né? T10x. Esse aqui, o fibrado de alto espaço, o fibrado dos autoespaços de I. Ou seja, sobre cada ponto, eu tenho um espaço vetorial de dimensão 2Cn e um operador linear com dois autovalores, I menos I. E nesse ponto eu pego o autoespaço associado a I. E, analogamente, eu denoto T01, x, o fibrado dos autoespaços associados a menos I. Ô, Michael. Sim. Esses dois que às vezes são chamados de holomorfo e anti-holomorfo? Exatamente. Eu vou explicar por quê. São os fibrados holomorfo e anti-holomorfo. Para isso, você percebe que para isso a gente não usou ainda a estrutura complexa. Eu só estou utilizando a estrutura quase complexa aqui. Né? Só estou utilizando a estrutura quase complexa. Tá? Uma pergunta que eu acho que é bem natural é por que são fibrados, né? Eu sei que em cada ponto eu tenho dois subespaços, mas por que eles são localmente triviais como um fibrado tem que ser? Só uma pergunta também, uma observação. Essa coisa, esse termo holomorfo e anti-holomorfo é exatamente quando tem uma variedade complexa, né? Tem que ser integrável, tem que ser a estrutura complexa mesmo, integrável, né? Quase complexa, acho que não usa esse termo, não. Mas você pode definir esses subfibrados. Você não precisa que seja holomorfo. Certo. Calma aí. É que pode definir sim, mas acho que esse termo holomorfo, eu tenho a impressão é quando a variedade é complexa. Tudo bem, é só uma... Não, sim, mas eu estou me perguntando se no caso quase complexo eles são fibrados mesmo. Eu acho que sim, né? Por que eles são fibrados? Quer ver? Eles são fibrados... Vamos ver, tá? Aqui eu estou usando o... Ah, é verdade. Porque cola, né? No caso quase complexo. Porque cola, exatamente. É verdade. Porque, o que acontece, né? Por que são subfibrados? Então, o que a gente fez, né? Definimos o J, no caso complexo,
assim, né? Eita. Definimos o J usando isso aqui. E a gente viu que cola, porque comuta justamente porque a mudança de coordenadas é holomorfa. Agora, quando temos localmente, quando temos isso, quando temos CN, né? Ou seja, quando o fibrado é trivial, em CN, eu tenho o exemplo, eu tenho a cara dos subespaços 1, 0 e 0, 1. Eu tenho as bases, né? Então, quando é trivial, eu tenho o frame desses subfibrados. Eu tenho o frame desses subfibrados. Então, localmente, eu sei como eles são. Eles são triviais também, porque eu tenho em cada ponto uma base. Quando eu tenho em cada ponto uma base, né? Ó, aqui está o caso trivial. Quando eu tenho em cada ponto uma base, quer dizer que eu tenho frame. Quando eu tenho frame, eu trivializo. Mas o problema é que eu precisei do fato de ser holomorfo para poder colar de um para o outro. Que é exatamente essa parte aqui. Então, eu acho que eu vou considerar sim. Não, Michael, mais. desculpa. Você está falando que para você dividir em holomorfo e anti-holomorfo precisa ser variedade complexa? Eu acho que não. Para quê? Para você fazer essa divisão em holomorfo, para ser fibrado holomorfo e anti-holomorfo, essa divisão, basta ser quase complexa. Eu estou colando aqui também, tá? Umas notas aqui que eu estou vendo. Basta ser quase complexa. Não. Eu acho que sim, porque aqui, de fato, sim. Aqui, eu sei isso para quê? Eu sei eu sei o fato de ser complexo para colar o J, certo? Mas quando ele é quase complexo, o J já cola automaticamente. Isso. Porque você já tem um J. Quando é quase complexo, você já tem um J. Tá? Então, em cada trivialização do fibrado tangente, você tem um J e ele cola nas interseções porque, por definição, tua variedade é quase complexa. Tá? E quando é trivial, você tem o frame do 1, 0 e 0, 1. Aqui, que é só entender esse exemplo aqui. Tá? Então, ainda não sei que a variedade seja complexa. Tá certo. Ainda não sei. Mas eu vou utilizar para identificar isso, esse fibrado, esse subfibrado, esses são subfibrados de posto N, tá? Então, esses aqui são. Então, eu tenho aqui T10 e T01 são subfibrados do fibrado complexificado, subfibrados daqui, de posto N. Isso está no exemplo no caso trivial, tá? Para ver o posto, você trivializa. São subfibrados de posto N e você tem que ter que o complexificado é a soma direta desses dois. Tá bom? Muito bem. Claro, a gente também tem uma conjugação complexa, né? Temos também a conjugação complexa no complexificado, como tínhamos para espaços, para o complexificado de um espaço vetorial, né? Temos aqui a conjugação complexa. Pega um vetor real e um número complexo e leva no vetor real, vê esse conjugado complexo, né? E essa conjugação complexa identifica, com essa conjugação, eu identifico o T01, um conjugado de T10. Isso aqui foi verificado também no caso trivial, no caso de um espaço vetorial complexo.
Tá bom? Muito bem. Agora, como eu estou trabalhando com uma variedade complexa, eu tenho fibrado tangente complexo, o fibrado tangente holomorfo, né? Então, como é localmente, né? Localmente, eu tenho coordenadas complexas, né? E coordenadas reais. Coordenadas complexas. E tenho coordenadas reais também. Desculpa. Então, eu tenho uma base para o espaço tangente holomorfo. Eu tenho esses vetores do espaço tangente holomorfo. E tenho, ao mesmo tempo, esses vetores do espaço tangente real. Quando eu complexifico o espaço, a base é a mesma, né? Só que agora eu pego combinações complexas, tá bom? Isso, em geral, para espaço, para complexificado de espaços vetoriais. Então, esses mesmos vetores estão no complexificado. Só que no complexificado eu posso multiplicar por números complexos, tá? Essa base. Então, eu tenho uma relação entre esses vetores e esses aqui, que é a seguinte relação. Não sei se vocês lembram dessa relação estranha, que é a seguinte, né? Esse vetor é 1/2 e também eu tenho que esse vetor não, tem isso, né? Eu tenho essa relação. Como eu acho essa relação? Tem várias maneiras de ver essa igualdade. Você pode ver, por exemplo, pega a base das unformas, e pega a base de unformas holomorfas também, e vê que esses vetores são a base dual desse, e esses vetores são a base dual desse, e chega nessa relação. Ou tem uma outra maneira que você vê como derivações, né? Como derivações, você, por exemplo, uma função, vamos supor, só em C, tá? Uma função xy, se escreve como x é z mais z barra sobre 2, né? Y é z mais z, menos z barra sobre 2i. E aí você aplica f dx ou dz, né? E você aplica a regra da cadeia aqui, né? Da d df dx, vê se essa derivada desse aqui em relação a z, que é 1/2, por aí vai. Você usa a regra da cadeia. Fixada também as outras coordenadas, isso aí também acho que é consequência também dessa relação em uma variável, né? A derivada... Mas eu estou provando essa relação, exatamente. Eu estou dizendo por que vale essa relação numa variável. Porque eu sempre fico confuso de por que botar o menos, de onde vem 1/2. O que eu estou fazendo é justificando isso para uma variável. Mas ela vale, assim como foi feito para uma variável, vale para todas as variáveis. Tá? E sabemos que a gente tem essa relação, que eu digo que tem várias maneiras de justificar essa relação, mesmo em uma variável. E a gente tem o J, né? Eu sei que o J leva o primeiro vetor da base canônica no segundo e leva o segundo menos o primeiro, certo? Era assim o J, né? Que é a multiplicação por I, né?
O J leva o AB em menos BA. Em uma variável, ele faz isso em várias variáveis também. Né? Tá? Então, se eu aplicar o J no meu vetor... Ou seja, agora você já está usando que a variedade é complexa mesmo, né? Que foi... Você fez essa construção quando era complexo, né? Já estou usando que ele é complexo. Você fez aqui, localmente, né? essa construção aí, Aqui. né? Eu tenho aqui o frame do fibrado tangente holomorfo. Esse aqui é o frame do fibrado tangente holomorfo, né? Isso É foi verdade, mencionado, né? já tinha usado aí. Né? Mas diga assim, quando você fez a prova que variedade complexa tem uma estrutura quase complexa, o J localmente era exatamente essa multiplicação por I que você está usando agora de novo, né? Exatamente, sim. No próximo slide. Exatamente. O J é exatamente isso, né? E agora eu aplico o J e eu vejo que isso aqui deveria ser, se está tudo correto, I vezes o vetor. Dá? Dá isso? Acho que sim, né? É isso mesmo, né? Se você aplica no vetor, lembra que o J estendeu aos complexos e dá isso, né? Então, o que a gente tem é que esses vetores, que eu sei que são linearmente independentes sobre os complexos, porque são um frame do espaço tangente holomorfo, eles estão no autoespaço associado ao autovalor I. Né? Logo, eles têm que gerar esse autoespaço. Né? Então, o que eu estou falando é que esse vetor está aqui. Então, o que a gente tem é uma identificação. Né? Eu tenho uma inclusão do espaço tangente holomorfo no complexificado. Né? E essa identificação faz com que ele seja isomorfo a T10. Claro que eu posso também, com esses, já que eu tenho essa relação, eu posso definir também um frame do outro espaço, do T01. Né? Então, temos também eu posso definir os seguintes vetores, CJ barra. Eu posso definir ele como sendo esse vetor daqui. Ele é assim, um meio mais si de J. Posso definir como sendo ele, ou eu posso utilizar a regra da cadeia também para ver que esse operador, essa derivação coincide com o meio da derivada em x mais i a derivada em y. Tá? Do mesmo jeito que eu tinha feito, eu escrevi f de x, y e tal. Você pode ver que o operador derivado em relação a z barra é exatamente isso. Tá? E uma coisa que você observa é que esse vetor é o conjugado desse. Né? Se você pega a conjugação, essa conjugação aqui, só conjugando a parte complexa, você vê que o conjugado desse vetor é exatamente esse. Portanto, você espera que esses vetores formem um frame do T01, que é o que de fato acontece. Então, temos... Só um comentário, que não sei se você vai fazer. Às vezes eu, para guardar, quer dizer, do jeito que você colocou, aparece menos i, às vezes eu guardo como mais 1 sobre i. Às vezes aparece nos lugares assim, acho que para ficar com mais. Mas o comentário que eu ia fazer era outro, é que esses dois fibrados holomorfos que você acabou de identificar, né? O fibrado holomorfo, que
que você se identifica com TX10, eles, como fibrados reais, são isomorfos ao fibrado real da variedade subjacente, né? Eu tenho X, é uma variedade de dimensão 2N, real. Ela tem um fibrado tangente. Esse fibrado tangente real, como é isomorfo, como fibrado real, né? A esses dois fibrados que você acabou de fazer aí também, né? Isso aqui é claro, né? Porque o fibrado tangente holomorfo, ele, como fibrado real, ele é isomorfo ao fibrado tangente real. Mas você já tinha observado isso? Eu não lembro. Aqui, eu acho que sim. Aqui. O fibrado tangente real e o fibrado tangente holomorfo. O que eu estou fazendo agora é outra coisa. Eu estou identificando o fibrado tangente holomorfo com o fibrado T10. Ou seja, naquela demonstração já tinha aparecido isso, né? Você acabou também fazendo isso, né? Que o fibrado tangente era... Como o fibrado tangente real era isomorfo ao outro, né? Como fibrados reais, né? Isso. É verdade, já apareceu isso. Tá bom? Então, eu tenho dois fibrados complexos, T10 e T01, de posto N. O que eu fiz aqui? Aqui J1. Né? Tenho dois fibrados complexos de posto N. Um deles um deles é difeomorfo ao fibrado complexo, ao fibrado tangente holomorfo. Essa é a identificação que eu estou fazendo aqui. Por que isso? Sim, porque eu tenho aqui esses vetores que formam um frame. Né? O frame de um é o mesmo frame do outro. Tá bom? Muito bem, então agora eu tenho essa soma, né? Eu tenho que o TCX é a soma direta de T10 mais T01. X, tá bom? Aqui eu tenho esses vetores, esse frame, esses vetores que geram. E aqui eu tenho esses. Vou juntar tudo. Então, essa decomposição, ela induz uma decomposição no espaço dual, no fibrado dual. O fibrado dual do tangente é o fibrado das unformes. Né? Então, essa decomposição vai induzir, né? Se eu denoto aqui T10x ao dual desse aqui, fibrado dual, ou seja, gerado pela base dual desses vetores, né? E ômega 01x ao dual do outro fibrado, né? Então, o que você tem uma decomposição de ômega 1 complexo, né, do dual ômega 1c xc. Esse aqui, por definição, o dual desse fibrado. Tá? Como soma direta desses dois. Tá bom? Tá? Quem são os elementos daqui? Os elementos aqui são formas diferenciáveis, né? Só que agora com coeficientes complexos. Tá? São formas diferenciáveis em x, mas com coeficientes complexos. Então, eu vou ter uma base, eu vou ter que as formas se escrevem como uma combinação do dual dessa base e uma combinação do dual dessa. Deixa eu ver onde eu falei isso.
Vou falar isso daqui a pouco, tá? Eu vou ver isso localmente para ver como funciona. Então, essas são formas do tipo 1, 0, são chamadas. 1, 0 formas. Essas aqui são formas do tipo 0, 1. Tá? Mas, geralmente, eu posso pegar as K-formas, né? Ou seja, o produto simétrico, o produto antissimétrico das 1 formas. Então, eu posso pegar as K-formas diferenciáveis, mas com coeficientes complexos, né? Então, se toda 1 forma se escreve como uma soma de uma 1, 0 forma mais uma 0, 1 forma, então toda K-forma vai se escrever como a soma de uma P-forma mais uma Q-forma, né? Onde P mais Q é igual a K, né? E ômega PQ é simplesmente o produto de ômega 1, 0 P com ômega 0, 1. Então, eu tenho essa decomposição. Tá bom? Lembra que as K-formas são geradas por produtos de 1 formas, né? São geradas pelas formas decomponíveis. Toda forma decomponível se escreve como uma soma de uma 1, 0 forma mais uma 0, 1 forma. Então, eu faço o produto exterior e obtenho produtos de P vezes 1, 0 formas mais Q vezes 0, 1 formas. Tá bom? Então, vamos ver. Sim, vou dar uma definição aqui. Uma seção. Uma seção daqui. Um elemento daqui. É chamado uma PQ-forma. Uma forma de tipo PQ. Tá bom? Tem algum comentário aqui, alguma dúvida? Essas formas aí, mais uma vez, essa decomposição você está assumindo que é complexa ou baixa quase complexa também para falar nisso tudo? Acho que baixa quase complexa, né? Para ter essa decomposição? Isso, só quase complexa, né? Não, eu estou supondo que a variedade é complexa. Lembra que eu estou supondo que a variedade é complexa. Em todo momento eu estou supondo que ele é complexo. Tá? Mas porque você tinha suposto que era complexa para mostrar aquela identificação, né? Do holomorfo com T10. Aí também precisa que é complexa? Eu não estou enxergando por quê. Essas decomposições aí. Talvez para falar no... Você pode... Sim, entendi sua pergunta. Quando você tem uma estrutura quase complexa, você tem uma decomposição do complexificado com um espaço 1, 0 mais 0, 1. Tudo bem. E aí você pode dualizar, pode fazer o produto exterior. Mas eu quero dar a cada local dessas formas. Então, eu vou pegar a base, o frame, eu vou pegar esses frames aqui, eu vou pegar a base dual deles e eu vou exprimir as PQ-formas utilizando esses frames ali. Então, em todo momento, a partir daqui, X vai ser uma variedade complexa, sempre. Tá? Para poder ver a cara explícita dessas formas. Passa mais uma página ali, por favor. Esse TXC dual, ele é um fibrado complexo só, né? Ele é um fibrado complexo. Não é um Diferenciável. fibrado holomorfo. Ele é um fibrado complexo Diferenciável, né? diferenciável. Sim. Só um fibrado diferenciável.
Igual. Tá. Então, vamos fazer em coordenadas locais, vamos ver o que isso significa, tá? Em coordenadas, a gente tem... em coordenadas, a gente tem o seguinte. Então, de novo, né? Lembra que a gente tem todas essas bases aqui, tem o C1, Zn, coordenadas complexas, holomorfas, x1, y1, xn, yn, coordenadas reais, diferenciáveis, tá? E eu tenho o frame, né? Isso aqui, é um frame local, né? Local daqui. Tá certo? Que é a base dual dos vetores d de x1, d de y1, dos vetores da base dada pelas coordenadas. Tá? Mas se eu considero as combinações complexas com essa mesma base, eu vou ter um frame local daqui. Só considerar como uma C-base, né? Combinações complexas. Combinações complexas. Ou seja, uma forma daqui vai ser uma combinação onde os coeficientes são funções diferenciáveis com coeficientes complexos. Só isso que eu estou dizendo. Certo? Então, se eu pego uma seção daqui, eu vou fazer para formas primeiro. Então, eu pego uma seção sem infinito desse fibrado. Né? Então, ele se escreve como... Ô, Michael, desculpa, cara. Você pode voltar na página anterior? Posso. Uma coisa que está me confundindo. Esse TXC dual, tá? Vamos pegar um elemento na fibra. Uhum. Você está falando, então, que é um mapa C linear? Que eu achava que era um mapa R linear, valores complexos. Um funcional R linear, valores complexos, não é isso, não? É um funcional R linear a valores complexos. Mas quando você coloca TXC estrela, essa notação era para ser linear, né? Quando eu coloco o quê? Quando era fibrado holomorfo, o dual, você fazia mapas C lineares, né? Eu não estou entendendo a sua pergunta. Porque esses aqui são reais. Quando eu escrevo assim, eu digo que a notação dual você tinha definido para fibrado complexo. E a notação dual na fibra eram mapas C lineares da fibra. a notação dual... Na verdade, você está olhando como um fibrado, você está tomando dual como um fibrado real, né? A notação dual não precisa ser fibrado complexo. A notação dual é o dual de um fibrado qualquer. Não precisa ser fibrado complexo. Tá, mas ali você... Se você encara como fibrado complexo, não seria mapas C lineares? Se você encara como fibrado real, seria mapas R lineares a valores complexos? Dá diferença, não dá? Sim, mas e daí? Eu digo o seguinte, se eu encaro ali o TX10 como mapa, como fibrado complexo, o dual vai ser mapa C linear. Mas acho que eu não quero isso. Eu estou encarado como fibrado... Não faz sentido?
Não sei por que você está preocupado com isso. O que eu vou fazer é... Porque muda completamente a natureza do elemento, né? Quando você coloca TX10 dual para um fibrado holomorfo, na fibra não são mapas C lineares? Mas eu quero que a fibra seja mapas R Não, lineares, né? não. Quando Isso que eu tô essa confuso, anotação entendeu? aqui é o dual dos fibrados como fibrados reais. Como fibrado real, então. Um fibrado real. Mas o dual você está confundido porque o dual pode ser tomado para fibrado real, mas quando o fibrado também é complexo, você pensa que o dual é como fibrado complexo? Não. Eu estou pegando o dual do fibrado real. Do Por fibrado isso que real. estou escrevendo assim. Por isso que estou escrevendo assim, utilizando essa base aqui. Sim, mas assim, aquela mesma notação não seria também para o dual como fibrado complexo? Isso que eu acho que confunde um pouco, entendeu? Mas. Ou seja, notações à parte, então você está pegando fibra, mapas R lineares, né? Em C. Em C, com valores em C. Beleza, tá. Vamos lá. Então, agora esses alfa, j e bj são funções em x de x para c. Né? De fato, não de x, de u para c. Né? Do aberto u para c. De u para c. Tá, mas são funções diferenciáveis só. Não são funções holomorfas, são funções diferenciáveis. Isso é infinito. Agora, eu tenho, como a minha variedade é complexa, eu tenho os frames, né? Eu tenho o frame do tangente, do T01, do T10 e do T01, que são esses vetores. Tá bom? Então, eu posso pegar os duais desses frames. Tá? Então, tenho o frame dual daqui. Desculpa, do espaço dual. Desse aqui. Que seria, eu vou denotar eles assim. Tá bom? Então, e claro que eu posso escrever esses funcionais como combinação utilizando o meu frame inicial. Certo? Eu posso fazer isso. Como eu faço isso? Eu sei que eu tenho uma relação. Esse frame aqui, esse inicial aqui, ele é dual dessa base. Ele é dual dessa base. Tá bom? Eu sei que eu tenho uma relação entre esses vetores e esses. Então, eu posso encontrar uma relação entre os duais. Tá? Isso é uma conta de álgebra linear elementar. E o que a gente tem é que o DZJ se escreve e o DZJ barra
Tá? É só você ver como agem esses vetores. Eu sei que esses aqui são duais desses. Esses aqui, ao mesmo tempo, se escrevem utilizando esses vetores. Eu vejo como agem na base dual e encontro os coeficientes. Tá bom? Então, eu posso escrever minha forma, que em princípio era desse tipo, utilizando esses vetores. Né? Então, minha forma alfa, ela se escreve. Se eu substituo, né, ela vai se escrever assim. Alfa j menos I beta j sobre 2, T de Z, J, mais alfa j mais I beta j sobre 2. Tá? Então, toda forma pode ser expressa, pode ser exprimida, utilizando os DZJ e DZJ barra. Claro que isso eu fiz para formas, mas eu posso fazer para K formas. Eu posso fazer para, se alfa agora é uma seção sem infinito, daqui, K. Então, eu sei que isso, eu sei que ela é uma soma de produtos WED de formas, né? Então, ela vai acabar sendo desse tipo, alfa JK DZJ WED CK barra, onde J tem P índices e K tem Q índices. E essa notação, o DZJ, significa simplesmente DZJ1 WED DZJ. Mesma coisa para DK barra, né? DZK barra significa DZK1 aqui, barra. Tá bom? Então, essas são as seções desses fibrados. Tá bom? Uma observação que as funções holomorfas preservam essa decomposição. Tá como exercício, mas não é difícil provar. Tá? Que se eu tenho uma função holomorfa entre duas variedades complexas, holomorfa, né? Tá? Então, é claro que ela induz, né? O pullback induz uma transformação linear entre as seções, entre as K-formas reais, e complexificando induz entre as K-formas complexas. X, ômega K, XC. Tá? E o que acontece é que ele respeita a decomposição, ou seja, F estrela de uma pequeforma é uma pequeforma. Como escrevo isso? F estrela avaliado nas seções PQ cai dentro das seções PQ. Tá?
E por que isso, né? O que é suficiente provar para um formas, primeiro, né? Porque você sabe que o pullback, uma K-forma é um produto wedge de um formas, e o pullback comuta com o produto wedge, então basta provar para um formas, tá? E o que você sabe que se você faz o pullback de uma 1,0 forma, você cai dentro das 1,0 formas. E se você faz o pullback de uma 0,1 forma, você cai dentro das 0,1 formas. Tá? Isso é mais fácil de provar. Isso é simplesmente pelo fato de ser holomorfo. Tá? Por exemplo, se você faz o pullback de DZJ, tá? Isso aqui é a diferencial da JS na coordenada de F. Isso aqui é a derivada FJ em relação a ZK, DZK, mais FJ em relação a ZK barra, DZK barra. E como F holomorfo, essa parte é zero. Tá? Então, ele preserva a decomposição. Tá? Ele leva o DZJ só em combinações do primeiro frame. Tá? Então, a gente tem que as funções holomorfas respeitam a decomposição. Muito bem. Então, agora eu quero entrar numa nova seção, que é a diferencial exterior. Tá? Claro que a gente sabe que quando eu tenho formas reais, eu tenho a diferencial, né? Tenho a diferencial que eleva formas K formas reais, né? Como variedade real, em K mais 1 formas. Tá bom? E essa diferencial, ela satisfaz uma propriedade importante, que é a regra do produto. Né? Isso aqui é D alfa ou E de beta, mais menos 1 na K, alfa ou E de D beta. Né? Onde K é o grau de alfa. Tá bom? Tá? E a gente pode estender isso para formas complexas agora. Né? A gente pode fazer a diferencial, a própria diferencial, mas agora para formas complexas. Tá bom? Como a gente faz isso? Estendemos, né? Se eu pego uma forma e um número complexo, eu simplesmente faço a diferencial da forma e multiplico pelo número complexo. Ou seja, eu continuo diferenciando, mas diferencio as partes reais, né? Só a parte real. Agora, quando eu pego uma forma aqui, se alfa está aqui, é uma K-forma complexa, então a sua diferencial é uma K mais 1 forma complexa. Portanto, ela tem uma decomposição como soma de PQ-formas. Tudo bem? Então, ela se escreve como um somatório de beta PQ, né? Onde P mais Q é K mais 1, né? E beta PQ é uma PQ-forma. Certo? A pergunta é quem são esses betas, né?
Será que eu consigo encontrar os betas? Se eu conheço, por exemplo, localmente, eu conheço os coeficientes do alfa, eu consigo determinar quem são os betas? Então, é isso que a gente vai tentar responder agora. Né? A pergunta é quem é esse cara? Quem é o beta PQ? Né? A componente PQ da diferencial. Tá? Então, eu vou começar fazendo para seroformas, ou seja, para funções. Então, primeiro, eu vou considerar seroformas. Tá? Então, eu vou pegar a diferencial das funções, né, em X, funções complexas, e a imagem são as funformas, né, complexas. Tá? Só que as funformas complexas, elas se escrevem como 0, 1, 0 formas, 1, 0 formas, mais 0, 1 formas. Tá bom? Então, eu tenho aqui duas projeções. Uma para 0, 1 formas. Vou então só assim, tá? E eu tenho uma projeção para 0, 1 formas. Tá bom? Quando eu faço a diferencial de uma função vai ter uma parte 1, 0 e uma parte 0, 1. Tá certo? Essa composição eu vou chamar de DROM. E essa outra eu vou chamar de DROM barra. Tá? Então, só deixa aqui formalizar isso. Essa projeção aqui eu vou chamar de P1, P1. Esse aqui de P2. Então, o DROM é P1 composta com D, ou seja, é a parte 1, 0 da diferencial e DROM barra é P2 composta com D. Você diferencia e você projeta na parte 1, 0 e na parte 0, 1. Tá bom? Esses são os operadores DROM e DROM barra. Tá? Então, como é isso em coordenadas, localmente? Tá? Então, vamos lá. Pega uma função, coordenadas. Então, alfa é uma função. Alfa é uma função no aberto, né? De U para C, vamos supor. U tem coordenadas, né? Em U temos coordenadas Z1, Zn, x1, y1, xn, yn. Bom? E a diferencial de alfa, então, a diferencial é a diferencial não real de alfa, né? Só que agora vista como função complexa. Então, ela se escreve como somatório da derivada de alfa em relação a xi, a xj, d de xj, mais a derivada de alfa em relação a y, dyj. Tá? Só que agora eu posso substituir, né, o dxj e dyj pelo... Cadê? Pelo dzj e dzj barra. Daqui. Ah, aqui é menos, né? Desculpa. Aqui é menos. O dxj e... não é isso, desculpa. O que eu quero é... Não, é exatamente isso. Eu quero isolar esses em função desses, né? O dxj e o dyj, em função desses dois. Então, eu faço isso e substituo aqui. Tá? Então, isso aqui vai ficar, depois de fazer essa conta, vai ficar o somatório de 1 meio de alfa dxj menos i de alfa dyj dzj mais somatório 1 meio
d alfa dxj mais I d alfa dyj dzj barra. Vocês entenderam o que eu fiz, né? Eu substituí esses dois por uma combinação de dzj e dzj barra, e depois juntei e ficou desse jeito. Tá bom? Então, essa aqui é a parte 1, 0. E esse aqui é a parte 0, 1. Claro que você lembra que isso aqui é o d alfa dzj. Isso aqui é o d alfa dzj barra. Então, o que você tem aqui, o d-ROM de alfa é o somatório da derivada de alfa em relação a cj, dcj, e você tem que o d barra de alfa é o somatório da derivada de alfa em relação a cj barra dcj. Então, essas são, em coordenadas, esses são os dois operadores. Certo? Agora, se eu tenho uma pequeforma, então, como seriam coordenadas? Alfa, uma pequeforma. Então, alfa agora é uma... já não é mais uma função. Agora é uma pequeforma. Tá? Então, se ele é uma pequeforma, ele se escreve dessa maneira. Isso. Então, ela se escreve assim, né? Somatório, alfa em J, dci, de dzj barra. Isso aqui é a notação de multiíndice, né? Tem P, dz e Q, dz barra. Tá? Então, se eu faço a diferencial de alfa, diferencial que eu conheço, né? Isso aqui é o somatório da diferencial alfa em J, de dzi, J barra. E como alfa e J é uma função, eu posso decompor essa diferencial em d-ROM mais d-ROM barra. Então, isso aqui vai ficar o somatório. Já vou decompor logo, né? De... Bom, alfa em J, wedge, dzi, CJ barra, mais somatório, mais d-ROM barra, alfa em J, de dzi, de dzj. Tá bom? Lembra que em funções a gente tem que d, você escreve como d-ROM mais d-ROM barra. Então, eu vou substituir, o que dá isso, né? O d-ROM é simplesmente o somatório em I, J e agora em K, da derivada parcial. K é Kzinho, K é pequeno. I e J são grandes, K é pequeno. Da derivada parcial de alfa e J em relação a ZK, DZK, de DZI, de DZJ barra, mais somatório e uma coisa, em JK, D alfa e J, DZK barra, K barra, DZI, DZK, DZJ barra. Tá? Isso aqui é uma P mais 1 que forma, uma forma do tipo P mais 1 que. Tá bom? Por quê? Porque lembra que isso aqui é uma P que forma, agora eu tenho um a mais no DZ, tá? E isso aqui é uma P que forma, e agora eu tenho um a mais no DZ barra.
Então, isso aqui é uma forma do tipo PQ mais 1. Tá bom? Então, o D... Nesse caso, então, o D... Eita. Neste caso aqui, o D alfa, então, se escreve como uma PQ forma, desculpa, P mais 1Q, mais uma PQ mais 1 forma. O elemento que pertence aqui, eu chamo de ROM alfa, e o elemento que pertence a PQ mais 1, eu chamo de ROM barra de alfa. A diferencial se escreve como essa soma. Tá? O primeiro é esse, e o segundo é esse. Tá certo? Então, eu tenho dois operadores, né? Eu tenho o operador DROM e o operador DROM barra, não só para funções, mas para formas, em geral. Formas complexas. Temos algumas propriedades, né, desses operadores. Vou anunciar aqui algumas. Só um minutinho, eu acho que está com um cheiro estranho aqui. Só um minutinho. Quase incêndio aqui. Cuidado aí. Eu tenho uma observação, Michael. Fala. Assim, no geral, essa coisa de... Uma coisa que vale é o seguinte. Essa coisa de dividir em PQ form, você pode fazer mesmo para quase complexo. E aí você define o DROM e o DROM barra, você projeta. Você aplica o D e projeta em P01 e P mais 1Q, e o DROM barra, você aplica o D e projeta em PQ mais 1. E vai valer que ela é complexa se somente se o D é igual ao DROM mais o DROM barra. É uma coisa interessante. Tá entendendo? Você tem quase complexa. Aí vai valer que essa quase complexa vem de uma complexa se somente se o D é igual ao DROM mais o DROM barra. Uhum. O DROM se escreve como... O DROM você define assim, você pega uma PQ forma, aplica D e projeta, é isso? Isso, exatamente. Ah, entendi. O DROM e o DROM barra, né? Uhum. Porque o D, a diferencial D, você não precisa aplicar em PQ formas. Você pode aplicar em K formas, né? Sim, sim. E quando você aplica numa K forma, a imagem dela não projeta num... Entende a diferença, né? Se eu tenho... Eu peguei aqui alfa, não é uma K-forma qualquer, é uma PQ-forma. É uma das componentes de uma K-forma qualquer. Se você faz isso para uma K-forma em geral, você tem vários lugares onde projetar. Mas a definição que você está dizendo é você pegar uma PQ-forma, aplicar diferencial, aí aqui eu sei, eu fiz isso localmente, né? Aí dá uma P mais 1 Q forma, mais uma PQ mais 1 forma. E aí você define exatamente assim, né? Um deles é a projeção em P mais 1Q e a outra projeção em PQ mais 1. E você está dizendo que a variedade complexa, se somente se o D se escreve como somatório, isso? Isso. A variedade com a estrutura não, a estrutura quase complexa que chama, né? Sim. Está associada a uma estrutura complexa, se somente se o D é igual ao DROM mais DROM barra. Ah, é, né? É uma das equivalências aí de quase complexo. De quase complexo com complexo. Ah, é.
Exatamente. Ah, legal. Bom, vamos lá. Eu vou dizer aqui algumas propriedades desses operadores. Tem uma propriedade que é fácil de verificar, que é a seguinte, né? Se eu faço D-ROM barra e no conjugado de alfa, isso aqui é o conjugado, ou seja, se eu conjugo isso, deixa eu ver se eu estou escrevendo correto, eu acho que é isso. É você aplicar aqui a definição. Esse aqui é o D-ROM, esse primeiro aqui é o D-ROM e esse aqui é o D-ROM barra. Segunda propriedade. Segunda propriedade, e que esses operadores continuam satisfazendo a regra de Leibniz. Os dois. Ou seja, isso aqui dá D-ROM barra alfa, wedge beta, mais menos 1 na K, alfa, wedge, D-ROM barra de beta. E mesma coisa para D-ROM. Wedge beta. K é o grau de alfa, né? Alfa é uma K-forma. Tá? Alfa, wedge, D-ROM, beta. Tá? E a terceira propriedade, que é a que nos interessa, é que D-ROM ao quadrado é zero, D-ROM barra ao quadrado é zero, e D-ROM barra mais D-ROM barra D-ROM também é zero. Tá? Eu vou provar 3, mas a 2 é parecida e a 1 é uma conta. Tá bom? Deixa eu fazer a prova da 3. Para provar que é zero, basta mostrar que é zero nas PQ-formas. Porque se ele é zero nas PQ-formas, uma K-forma é um somatório de PQ-formas. Se é zero nas PQ-formas, é zero nas K-formas. Então, deixa eu tomar alfa uma PQ-forma. Alfa, forma do tipo PQ. Tá? Então, o que você tem é que você sabe que a diferencial da diferencial de alfa é zero. Porque uma forma real. Uma forma diferenciável. Você diferencia duas vezes, isso é zero. Agora eu vou decompor. E lembra que D, a diferencial é D-ROM mais D-ROM barra. Né? Então, isso aqui dá D-ROM ao quadrado alfa. D-ROM barra mais D-ROM barra D-ROM alfa mais D-ROM barra ao quadrado alfa. Tá? Isso aqui, se alfa é PQ, isso aqui é P mais 2Q. Certo? Derivei duas vezes D-ROM. Isso aqui é P mais 1, Q mais 1. Isso aqui é PQ mais 2. Tá bom? Então, elas são todas, as três são de tipo distintos. Então, cada uma delas tem que ser zero, porque é uma soma direta. Né? Então, esse aqui tem que ser zero. Esse aqui tem que ser zero. Esse aqui tem que ser zero. Tá? Para que isso serve? Para definir a cohomologia. Né? A gente tem a seguinte sequência cohomológica. Então, fixe agora... Fixe um número P aqui. N, tá? Então, temos a seguinte sequência cohomológica. Eu vou explicar aqui que é uma sequência cohomológica. Então, eu tenho aqui 0, P0 formas, D-ROM barra, P1 formas, D-ROM barra, por aí vai. Até, deixa eu terminar aqui, até as PN formas. X.
se eu derivo novamente, dá zero. Né? Porque n é dimensão. Não tenho mais... se eu pegar mais de n, já é LD, o produto wedge vai dar zero. Então, o que é uma sequência comológica? Uma sequência comológica é uma sequência onde a imagem de um dos morfismos está no núcleo do próximo. Tá? A imagem está no núcleo do próximo. E por que isso? Porque se eu aplicar duas vezes, dá zero. Né? Então, você tem que a imagem de cada um dos elementos da sequência... Ô, Rafael... Oi. Desculpa. Tem alguém gritando, cara. Horrível. Ligaram o vídeo aqui do meu lado, desculpa. Tá bom. Isso que dá mole na Tijuca, né? Vamos lá. Então... Olha o preconceito aí. A imagem está contida no núcleo, né? Porque o D-ROM ao quadrado é zero. Claro que a gente podia fazer com D-ROM também. Não precisa fazer com D-ROM barra, mas a gente faz porque isso dá grupos importantes, tá? Mas essa é uma sequência cosmológica. Sim. Deixa eu só complementar também aquela observação que eu fiz. Uma vez que, dada uma quase complexa também, né? Esse D-ROM barra, como eu falei, está definido projetando, né? Uhum. Se L mais M é igual a K, você projeta a K num L mais M, vai ser também vindo de uma complexa, principalmente se esse D-ROM barra ao quadrado aí é zero. De novo, pode falar de novo? A estrutura quase complexa, você consegue definir isso tudo, vai ser complexa somente se esse D-ROM barra ao quadrado aí é zero. Dentro daquelas curiosidades que eu tinha falado, né? Quando ele é complexa, é essa propriedade 3 que a gente falou, né? A parte Isso, difícil exatamente. A parte difícil é a outra, né? Legal. Qual? A parte difícil é a outra implicação. Né? Exatamente. Acredito que sim. Imagina, eu chutaria assim, se D-ROM barra ao quadrado é zero, então D-ROM mais D-ROM barra é D, e o difícil é provar que isso implica que a estrutura é complexa. Eu imaginaria, assim, mas também eu não conheço, estou chutando. Tá? Essa aqui é uma sequência comológica, então, nesse sentido, né? A imagem está contida no núcleo do próximo. Então, eu vou dar nome para isso. O núcleo, eu vou chamar de cociclos, tá? Cociclos. Cociclo é o grupo PQ das alfa aqui, PQ-formas, né? Tais que o D-ROM barra é zero. Ou seja, o núcleo. Né? E o cobordo, os cobordos, eu vou denotar como BPQ. Você pode colocar um X aqui, se quiser. São, assim, é a imagem, né? São os alfas, PQ, X, tal que existe um beta, né? Que seria uma forma PQ-1, certo? Esse aqui está aqui, PQ-1, X, e D-ROM barra de beta é alfa. Tá? E é claro que o BPQ está contido no ZPQ. Os cobordos são, em particular, cociclos. É isso? Tá certo? Tá, né? Então, eu defino o grupo de cohomologia de Dolbeau como o quociente. A cohomologia de Dolbeau é o HPQX e o quociente. Vou colocar aqui X, assim, tá? Sobre o cobordo.
E a dimensão, isso aí é um espaço vetorial, tá? Um espaço vetorial complexo. E a dimensão desse espaço vetorial complexo é o número de Hodge. Então, HPQ de X é a dimensão da cohomologia de Dolbear. Tá? A grande pergunta aqui é se eu consigo fazer uma decomposição parecida com essa. Se eu consigo fazer uma decomposição como essa. Já... Cadê? Acho que eu escrevi em lugar nenhum. Uma decomposição das K-formas complexas como soma de PQ-formas mais ao nível de cohomologia. A pergunta é se existe uma relação entre a cohomologia de de Rham e a cohomologia de Dolbear. A cohomologia de de Rham é a cohomologia feita do mesmo jeito, mas agora eu considero formas, e aqui é diferencial. Né? Não PQ-formas, K-formas complexas. Tá? E a diferencial normal, o D. Né? Eu construo o mesmo grupo que é chamada cohomologia de de Rham. Tá? A pergunta é se eu consigo escrever a cohomologia de de Rham como soma das cohomologias de Dolbear. P mais Q igual. Será que eu consigo fazer isso? E ali que entra a teoria de Hodge. Tá? Isso não sempre é verdade. E as variedades que a gente vai estudar, onde vale isso, são as variedades Keller. Isso não sempre é verdade. Mas o nosso objetivo é provar que para variedades Keller a gente tem esses isomorfismos. Tá? Deixa só terminar aqui calculando uma cohomologia, que é a cohomologia de Dolbear de zero formas. Um pouco para justificar por que eu considerei o de Rombach. Então, deixa eu só finalizar fazendo essa proposição. Posição. A cohomologia P0 de X é isomorfa ou igual, né, a seções do fibrado de formas holomorfas. Tá? Ou seja, um elemento da cohomologia P0 é uma P-forma holomorfa em X. Tá? Essas aqui são as... Lembra que isso aqui significa seções desse fibrado holomorfo. Esses aqui são P-formas holomorfas. Tá? Aqui são P-formas holomorfas. E a prova... Bom, primeiro, observa que então, lembra como é que é, né? HP0 de X, o Z, P0 de X, cosintado pelo B, P0 de X. O BP0 seriam os cobordos, né? São os alfa, P0, tal que existe um beta em P, Q-1, só que não tem formas de grau -1. Né? Esse aqui, quando Q é 0, isso aqui é 0, é trivial. Tá? Então, esse aqui é 0. Isso aqui é simplesmente um CP0x. Tá? E que significa ser um cociclo, né? Alfa ZP0x em coordenadas significa que é uma
P0 forma, ou seja, se escreve assim, alfa J, DZJ, só, J igual a P, né? Tal que o DROM barra é zero. Isso aqui é o somatório. JK, derivada de alfa J em relação a ZK barra, porque eu DROM barra, né? DCJ, CK barra, ED, DZJ. Tá? Mas todas essas formas são distintas, né? Os índices que aparecem ali são todos diferentes. Então, se essa forma é zero, significa que todos os coeficientes são zero. Para todo J e para todo K, ou seja, os coeficientes são holomorfos. Então, alfa é uma forma holomorfa, de fato. Tá bom? Muito bem, então a gente viu um grupo de cohomologia. Então, eu vou parar por aqui, já passamos bastante.